Salve Maria, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar com a nossa sequência de vídeos sobre a história da espiritualidade católica e vamos tratar neste vídeo sobre Santo Agostinho. Uma primeira pergunta que pode ser gerada é por que um vídeo só sobre Santo Agostinho? Afinal, o que tem ele de mais? A questão, meus caros, é que junto com Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre os grandes, ele é um gigante, certo? Ele foi de fato um homem grandioso, tanto em sua vida de santidade, como em sua obra. O que ele deixou para nós influenciou a igreja de forma profunda, profunda mesmo. Bom, é impossível reduzir toda a doutrina teológica de Santo Agostinho só neste vídeo. Mesmo que seja somente a parte da teologia ascética e mística. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco da vida de Santo Agostinho e resumir os principais pontos de sua doutrina ascética e mística. Vamos ver que ele nos deixou maravilhas, maravilhas mesmo. Como sempre, usaremos como referência este livro do Padre Antônio Roio Marinho. Bom, vamos lá. É importante, antes de tudo, falar um pouco da vida de Santo Agostinho, porque nós vamos ver a sua vida influenciou sim na sua doutrina, com certeza. Bom, ele nasceu no dia 13 de novembro do ano de 354, se não me falha a memória, na cidade da África chamada Tagaste. Ele era de uma família de renda mediana, não era nem rico nem pobre, teve uma boa educação clássica. O seu pai queria que ele fosse um grande homem, um grande doutor. Bom, e de fato ele foi, né? E a sua mãe, Santa Mônica, era profundamente cristã e o seu pai não era tão cristão. Ele só se converte no final da vida, mas ele não impedia a fé de Santa Mônica, ele não reprimia a fé de Santa Mônica, tá certo? Então, Santo Agostinho, o que todo mundo sabe, é que ele viveu durante uma parte de sua vida na miséria, no pecado, na devassidão, enfim. Mas o que poucos sabem, no entanto, é que Santo Agostinho recebeu uma educação cristã quando criança. E essa educação cristã que ele recebeu de Santa Mônica, apesar de não ter recebido o batismo, e essa educação cristã que ele recebeu de Santa Mônica foi fundamental para marcá-lo, para imprimir em sua alma a doutrina pela qual Jesus é o único salvador, o único instrumento de salvação. Então, naquela devassidão que ele vivia, no pecado, nas heresias, enfim, no pecado, essa semente ainda estava lá e falava alto no coração de Santo Agostinho, porque era uma fé profunda. Quando jovem, Santo Agostinho se muda para uma cidade vizinha para estudar e se aprofundar nos seus estudos. E lá é que ele encontra de fato as suas paixões se afloram e ele não se casa, né, mas fica com uma mulher no qual tem um filho. Depois, isso fora do matrimônio, é claro. Depois ele volta, vai para Milão. E lá em Milão, é importante dizer, lá em Milão ele começa a ouvir Santo Ambrósio. Primeiro, por causa da grande retórica. Santo Ambrósio era famoso por ser um grande orador e Santo Agostinho queria ser um grande orador. E ele ouve Santo Ambrósio não pela sua doutrina, não por estar interessado no conteúdo, mas nas técnicas que Santo Ambrósio usa. Acontece, porém, que Santo Ambrósio era santo. E como santo ele sabia, ele influenciava, ainda que com sua vida, e ainda com suas palavras, ele conseguia influenciar Santo Agostinho. De fato, influencia. Bom, com as pregações de Santo Ambrósio, lendo as cartas de São Paulo, a doutrina de São Paulo apóstolo, Santo Agostinho ele se impressiona muito e começa uma batalha interior dentro dele para que ele se converta ao cristianismo. Acontece que ele não cria na pureza, ele não achava que era possível viver a castidade, a pureza da fé. Então, um belo dia, um amigo seu comenta com Santo Agostinho sobre as virtudes de Santo Antão, as virtudes das virgens e as virtudes dos ascetas. E Santo Agostinho pensa, poxa, se eles podem, eu também posso. E aqui nós temos a cena do horto, naquela magnífica passagem que Santo Agostinho lê as cartas de São Paulo, lê uma passagem da carta de São Paulo, melhor, e se converte definitivamente. Bom, isso é a vida de Santo Agostinho muito resumido.
porque nós temos que focar aqui na sua espiritualidade. Os pontos, então, que tem que ficar para a gente é que Santo Agostinho, ele nasceu em família e recebeu uma educação cristã. Depois, ele se desviou do caminho e, futuramente, por influência de um santo e da vida de outros santos, ele se converte ao cristianismo novamente. E ali, ele se converte definitivamente, no sentido de que ele não é o mesmo homem depois que se converte. Ele, logo depois de receber o batismo, se isola em uma cidade vizinha com sua mãe, e ali sua mãe morre. Nas Confissões nós lemos a belíssima passagem, um belíssimo colóquio de Santo Agostinho com sua mãe, e muitos autores espirituais, eles dizem que ali Santa Mônica alcançou as moradas mais avançadas de espiritualidade, mas isso aqui não interessa muito. O que interessa é que Santo Agostinho fica muito impressionado com a vida monacal, a vida cenobítica, e deseja isso para si. Acontece que ele foi chamado para ser para o episcopado em Hipona, na África, e lá ele depois é eleito bispo. Bom, essa é a vida, resumidamente, muito breve, de Santo Agostinho. Agora vamos falar sobre os seus principais pontos, a sua principal doutrina. E, preponderantemente, assim, Santo Agostinho é conhecido como doutor da graça. Então ele põe sim um ponto fundamental, ele constrói toda a sua espiritualidade a partir desse núcleo que é a graça de Deus. Santo Agostinho, que viveu uma vida de devassidão, ele sabia que o homem por si mesmo não é capaz de fazer um ato só meritório diante de Deus. É preciso sempre da graça. Na linguagem de outra santa, na vida cristã, tudo é graça. Tudo é graça. E sobre esse ponto particular, Santo Agostinho escreve em suas Confissões o seguinte, vale a pena citar aqui, de tão belo que é: toda a minha esperança reside unicamente em vossa grandíssima misericórdia. Dá-me o que mandais e manda o que quiseres. Tu me ordenas a continência. Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Ou seja, Deus manda e é Ele que faz em nós aquilo que Ele mesmo manda. Porque se Ele não fizesse, se Ele não nos desse a sua graça, nós não seríamos capazes de cumprir os seus mandamentos. Feito? Bom, Santo Agostinho, então, neste ponto, ele diverge e combate o Pelágio. Pelágio que, todo mundo sabe, foi herege. Ele combate tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo. Por quê? Qual era a divergência? Vale a pena ler o que o padre Antônio Rui Marim escreve aqui na sua obra Grandes Mestres. Ele diz: essa doutrina de Santo Agostinho sobre a graça se choca com a orgulhosa presunção de Pelágio. Diz Pelágio: se Deus impõe a castidade ao homem, é porque o homem é capaz de guardá-la por suas próprias forças. Do contrário, Deus não mandaria o impossível. Diante disso, Santo Agostinho responde de forma belíssima. Deus manda a castidade e dá a castidade. Manda por sua lei e a dá por sua graça. A manda pela letra e a dá pelo Espírito. Porque a lei sem a graça multiplica os pecados. E a letra sem o Espírito mata. Citação de 2 Coríntios. Deus manda a fim de que, esforçando-nos em cumprir seus mandamentos e fadigados de nossa impotência, aprendamos a pedir os auxílios da graça. Se nós fazemos algum bem, quer que saibamos dar-lhe as graças por nos ter ajudado. E quem ousará dizer que o livre-arbítrio foi aniquilado por ter sido ajudado? Aquele personagem de que fala nossos santos livros, que sabia que não podia ser casto sem o dom divino, se dirigiu ao Senhor para pedir-lhe este dom. Invocou ao Senhor voluntariamente, porque o queria sim. Não teria orado se não quisesse, mas se não tivesse implorado o auxílio de Deus, qual seria a força de sua vontade? Ele diz isso na Epístola 157, nos pontos 9 a 10. E o Espírito e a letra, número 22. Vou deixar as referências todas aqui na descrição. Então, nós vemos que Santo Agostinho não se opõe ao livre-arbítrio
também como querem os calvinistas, que dizem se apropriar de Santo Agostinho. Bom, um erro. Então, resumindo, Santo Agostinho coloca o homem em profunda dependência de Deus, em profunda subordinação a Deus. A saúde se obtém pela graça e esta, por sua vez, se obtém pela oração. Somos como indigentes diante de Deus. Precisamos, então, pedir e pedimos na oração. Bom, essa é a doutrina de forma bem resumida da graça em Santo Agostinho. Muito resumida mesmo. É só o ponto da espiritualidade, tá? É muito mais profundo do que isso que eu acabei de dizer. Agora, sobre esse ponto fundamental da graça, Santo Agostinho edifica o seu castelo, a sua grandiosidade, que é a sua doutrina da perfeição cristã. E ele diz que a perfeição cristã é possível ser medida a partir do progresso na caridade. Então ele subordina a perfeição à caridade, ao amor para com Deus e para com o próximo. Amamos o próximo na medida em que amamos a Deus. De fato, nós não amamos o próximo por causa dele, nós amamos o próximo por causa de Deus. E de fato os cristãos, ao longo de toda a Idade Média, ao longo de toda a história, inclusive hoje, nos dias atuais, amam, fazem obras de caridade, são capazes de morrer pelo próximo, não porque o próximo tem algo para os dar, afinal de contas nós vamos morrer por eles, somos capazes de morrer pelo próximo, ajudando o próximo, mas porque nós sabemos que o próximo, como é imagem e semelhança de Deus, merece todo este amor, merece sim, por ser imagem e semelhança de Deus. Perfeito? Bom, diante disso, diante desse fundamento todo, Santo Agostinho faz uma distinção muito importante. Ele distingue entre a perfeição absoluta e a perfeição relativa. A perfeição absoluta seria um crescimento tamanho no amor de Deus que o homem não pecaria por nada, nem no menor pecado. Ele amaria tanto a Deus que não existiria pecado nele. Bom, com exceção de Nosso Senhor e a Virgem Santíssima, ninguém na Terra alcançou essa perfeição e ela só é possível ser alcançada na teoria, na prática, não. Então ele distingue esta perfeição de uma perfeição relativa, que consistiria no seguinte: a perfeição que o cristão pode alcançar, diz o padre Antônio Rui Marim, interpretando Santo Agostinho, é, por conseguinte, uma perfeição relativa. Consiste em entender sem cessar, sem se cansar, nem se deter jamais, para a perfeição absoluta. Ou seja, é um progresso, é um caminho mesmo. Padre Antônio Rui Marim continua: a perfeição relativa na qual devemos viver consiste em um esforço constante em direção ao melhor, ou seja, para essa perfeição da caridade na qual já não se peque mais. É como uma viagem, uma espécie de navegação para a nossa pátria, que é o céu. Uma marcha para adiante, sem parar, uma corrida em direção ao mais perfeito, uma ascensão para Deus. Essas expressões agostinianas se tornaram clássicas na espiritualidade cristã. Então, isso é clássico já na espiritualidade da Igreja Católica. Perfeito? Agora, é claro que Santo Agostinho nos dá meios para se alcançar esta perfeição relativa, para se progredir nela. E ele dá, em suma, 3. Primeiro, a mortificação. Depois, a necessidade da conquista das virtudes. E, por fim, a oração. Nós sabemos que para Santo Agostinho tudo é graça, e essa graça se alcança através da oração. Então, já pode ficar claro aqui, mais ou menos entendível, que a oração é preponderante em Santo Agostinho. Sobre a mortificação, vale a pena ler o que o padre Antônio Rui Marim diz. Ele diz: Santo Agostinho não descreve longamente as mortificações e as austeridades corporais. O que tenta principalmente fazer entender é a necessidade da mortificação interior, da luta da vontade ajudada pela graça contra a própria carne. Mortificar a carne é não consentir as suas sugestões, porque o simples consentimento interior ao prazer malvado é suficiente para pecar e aumentar o vigor de nossas paixões. Sentir o estímulo do prazer é resistir-lhe, é se mortificar. Não sentir mais é já ter mortificado essa concupiscência. Então é essa necessidade de combater mesmo os nossos inimigos, a saber, a carne, o mundo, o demônio.
É preciso combater. E esse combate, no entanto, ele se dá pela caridade. Santo Agostinho ele fala muito sobre o amor de Deus. E nesse combate vence quem ama. Santo Agostinho ele fala algo muito profundo, inclusive para entender o homem, para entender a psicologia do homem. Ele diz que o homem é, por assim dizer, aquilo que ele ama. Se ele ama a carne, ele será escravo da carne. Se ele ama as coisas do alto, ele então se assemelhará a Deus. Ora, neste reino que é o coração do homem, não podem reinar dois senhores ao mesmo tempo, porque são opostos. Se reina o senhor da concupiscência, se reina o senhor da carne, se reina esse homem cruel e malvado, então o rei da caridade, o rei da justiça, o rei das virtudes, ele será escravo, ele morrerá, ele ficará escondido num porão velho e imundo. Agora, se este rei, este homem da perfeição cristã, esse homem novo, ele reinar, então ele reinará sobre ele só reinará sobre as ruínas da concupiscência. Neste reino que é o coração do homem, não podem existir dois senhores. Se um reina, outro é escravo. Perfeito? Então, se nós amamos a Deus, se nós entendemos a Deus, se nós amamos a nosso Senhor e queremos progredir nas virtudes, nós vamos, de certo modo, é uma consequência natural, a mortificação da nossa carne e a morte deste homem velho até o céu. Perfeito? Bom, e sobre essa doutrina do nós somos o que amamos, Santo Agostinho a explicita de forma particularmente bela em suas confissões. Vale a pena ler aqui. A referência é o livro 13, dos pontos 9 a 10 das Confissões de Santo Agostinho. Vale a pena você pegar em nossa casa, se você tiver, e meditar sobre ela, que é belíssima. Citarei apenas um trecho. Um corpo tende por seu próprio peso para o seu centro. O fogo se eleva, a pedra cai. São arrastados por seu próprio peso e se dirigem para o seu centro. O azeite sobre o qual se derrama a água se eleva para cima da água. A água que se derrama sobre o azeite submerge até o fundo. São levados por seus próprios pesos. Pedem seu lugar próprio. Desordenados, estão inquietos. Quando se ordenam, descansam. Meu peso é meu amor. Ali onde me leva, me deixo levar. Com teu dom nos abrasamos, Senhor, e somos elevados até o céu. Inflamados, marchamos. Ascendemos com as ascensões de nosso coração. Com teu fogo tão doce, Senhor, nos abrasamos e avançamos, porque ascendemos para a paz de Jerusalém. Ou seja, se nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, meu peso é meu amor, se eu amo a nosso Senhor, então eu vou me elevar, como o azeite se eleva quando está na água. Agora, se eu amo a minha carne, se eu amo a minha concupiscência, então eu vou me afundar em os vícios e minhas misérias. Então essa doutrina é particularmente bela e é profunda na compreensão do próprio ser humano, da sua própria psicologia. Bom, Santo Agostinho também ele divide então os graus de perfeição. Ele diz que existem 4 graus. O começo, o seu primeiro progresso, sua grande força e a sua plena perfeição. E esses graus se medem a partir do amor a Deus. Seria muito interessante se nós conseguíssemos destrinchar cada um destes graus, mas seria impossível resumir e falar sobre cada um desses graus. Vou então, de forma bem sucinta, ler o que o Padre Antônio Roy Marinho diz nessa obra, que sintetiza muito bem esses 4 graus. Aqui nós finalizamos então o vídeo. O temor representa o primeiro grau da vida espiritual, a sabedoria, o seu ápice e coroamento. Entre esses dois extremos, distingue claramente um duplo período de preparação purificadora para a sabedoria, uma preparação remota pela prática ativa das virtudes morais, correspondentes aos dons de piedade, fortaleza, ciência e consolo, e uma preparação imediata, na qual a alma se purifica graças a uma fé mais viva, princípio de uma esperança mais firme e uma caridade mais ardente. A primeira preparação recebe o nome de vida ativa e a segunda de vida contemplativa,
porque a atividade moral está inteiramente subordinada a uma fé iluminada pela contemplação, que começa então e acabará um dia na sabedoria perfeita em todas as almas plenamente pacificadas e dóceis à graça. Então nós vemos que Santo Agostinho ele não assume para si aquelas três vias clássicas, a via purgativa, iluminativa e a via dos perfeitos. Mas é possível sim resumir essas quatro vias de Santo Agostinho nessas três, tá certo? Bom, então é isso que eu queria falar sobre Santo Agostinho para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como nós vemos, nós só tocamos de leve nas vestes da grandeza que é Santo Agostinho, da grandeza que é a sua obra. Então, se aprofunde nele. Nós precisamos de pessoas que se aprofundam nos santos, principalmente em Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Fica aqui então o convite para que você compre as obras de Santo Agostinho, comece por Confissões e aprenda deste mestre tão grande e tão cheio de amor a Deus, o caminho para a santificação pessoal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.